Olá, Carlos Pado aqui com você, membro VIP do 10.000almês.com. Seja bem-vindo a mais um treinamento. Neste vídeo eu quero falar para vocês sobre Price Action. Existe várias formas de interpretar o Price Action, né, que é a ação do preço. Existe uma forma que se interpreta mais pela formação das velas que montam aqui no gráfico, né? Aqui nós estamos no gráfico de vela, e à medida que vai formando novas velas, o trader toma a decisão de entrada para compra ou venda. Mas não é isso que eu uso no meu Price Action. Digamos que eu adaptei o Price Action, a ação do preço, essa estratégia que não usa indicador nenhum, da minha forma, ok? Eu uso mais. Por que eu chamo de Price Action? Porque é somente a decisão pela ação do preço sem indicador nenhum. Ela é bem importante fazer a análise que eu vou ensinar vocês agora, porque ela vai dar a direção do mercado, a tendência do mercado, principalmente nos gráficos D1 e W1, né, o diário e o semanal. Deixa eu tirar essas linhas aqui. E ela vai te dar uma noção exata da onde o mercado está para você tomar decisões de como operar, sendo mais curto ou mais longo, não importa como você trabalhe. Depois eu vou estar falando mais sobre isso. Então a gente está aqui no euro-dólar, né, no gráfico de velas, aqui no meio, e no D1. Aí você pode olhar, mas o meu gráfico não tem essas velas azul e vermelha e o fundo preto. Ok, então vamos montar junto agora. Prestem bem atenção para vocês saberem como montar esse gráfico, que é a forma que eu trabalho, que eu acho mais limpa e mais fácil de identificar as velas azuis de alta e as vermelhas de baixa. Fica mais intuitivo para o nosso cérebro identificar uma alta e uma baixa, ok? Então vem aqui abaixo de arquivo, no botão novo gráfico, escolhe, por exemplo, o euro-dólar. Ele já abre aqui no H1 dessa forma. Então a gente coloca aqui em velas, depois clica com o botão direito do mouse em qualquer parte negra aqui do nosso fundo, depois em propriedades, botão direito do mouse, não é o esquerdo, ok? Na parte preta, depois em propriedades. Então eu tiro essa grade, vamos colocar aqui none, ok? Barra superior azul, barra inferior vermelha, vela ascendente azul, vela descendente vermelha. Pronto, agora coloca aqui, tá um zoom bem baixo. O zoom tá aqui nessa lupa de mais ou menos, né? Então vamos aproximar mais, ó. Mais uma. Travamos aqui, esses dois botões eu deixo sempre ativado para o gráfico ficar bem para frente aqui automaticamente. Pronto, então agora a gente tem tá no H1, que ele abre no H1, vamos mudar para o D1. Ok. O Price Action pode ser feito em outros times? Pode, mas eu quero primeiro mostrar a vocês algumas ideias importantíssimas para você operar e ajudar você a identificar o lado que o mercado você deve estar buscando oportunidade pelo D1, ok? Então agora a gente está aqui no gráfico euro-dólar, já aprenderam a montar da forma que eu uso. E o que nós temos que procurar, o que eu procuro no mercado quando eu olho o gráfico seco, né, sem indicador nenhum, só as velas. Primeira coisa, eu olho esse desenho, tá vendo? Então, ó, o desenho do preço me diz muita coisa. Eu vou diminuir o zoom mais uma vez aqui, ó, só mais uma, e vou clicar aqui duas vezes para ajeitar, pronto. Então, o que o desenho me diz, ó? O desenho do gráfico, tudo que eu estou vendo aqui que está desenhando, o que o preço está desenhando no gráfico, eu tento passar para vocês sempre a forma mais simples e fácil de entender, né? Procuro usar uma didática bem simples de vocês entenderem, principalmente aqueles que são leigos. Então quando eu falo desenho, é a imagem que o preço está formando, tá vendo? Então, ó, o preço subiu, depois caiu, aqui ele subiu, ficou meio
perdido aqui em cima, caiu, subiu, caiu, e assim ele vai desenhando, tá vendo? Na tela, à medida que ele vai subindo e descendo. E aí vocês vão observando, com a visão de trader que vocês vão adquirir à medida que o tempo passa, os meses e os anos, eu observo os fundos e topos, tá vendo? Então esse topo, com esse, e começo a traçar usando essas linhas aqui, ó, tá vendo? Linha horizontal e linha de tendência. Então vamos começar. A visão que vocês têm que ter com muita calma, não precisem ficar preocupados, porque vocês vão adquirir esse feeling, esse sentimento de mercado à medida que for passando o tempo, essa visão de águia, digamos assim, ok? À medida que for passando os meses e anos que você for praticando como operador. Então eu clico aqui em tendência e vou unir o fundo, ó. Eu estou observando que esse fundo e esse fundo, tá vendo? Eles estão ascendentes, ó. Tem um aqui que está um pouco mais alto. Eu percebo que eu posso unir até mesmo com esse de baixo, tá vendo? 1, 2, 3. Não vai ficar 100% reto aqui, ó, mas tá bem próximo. Então eu vou clicar aqui embaixo, ó, vou traçar uma linha de tendência. Pronto, ó, unir esse fundo com esse aqui. Esse ficou um pouco mais acima, mas digamos que está no mesmo alinhamento, percebem? E eu percebo que tem um canal, ó, aqui em cima tem os topos, ó, esses topos aqui com esse aqui, ó. Então eu vou pegar aqui assim, ó, vou pegar desde aqui assim, ó, tá vendo? Ó, pronto. Unir os topos e unir os fundos dos últimos movimentos, dos últimos dias. Eu tô no D1, tá? Isso aí vocês têm que começar fazendo no gráfico D1, que é o diário. Cada vela dessa é um dia. Então, ó, de novembro agora, que a gente tá no meio de novembro, no momento que eu tô gravando esse vídeo, de 2013, né? Pode ser que vocês estejam vendo esse vídeo muito tempo depois. O site não para de entrar pessoas, e esse vídeo no futuro vai estar presente. Você pode estar vendo esse vídeo muito tempo depois, não tem problema. O que importa é que eu quero ensinar vocês como identificar os movimentos, ok? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu observo, ó, que existe esse canal de negociação, tá vendo? Canal de preço, percebe? Os topos unidos e os fundos. Então, ó, o mercado está em alta ou em baixa? O que o gráfico D1, sem indicador nenhum, me diz? Me diz o seguinte, olha, o mercado está em alta. A tendência dele, tá vendo? É em alta. Mesmo que ele faça algumas correções, como fez aqui, ó. Tá vendo? Ele sobe, corrige. Sobe, corrige. São ondas, né? E agora tá subindo de novo. Pode ser que ele venha aqui pra cima, né? Pra 1,37, 1,38, 1,39, 1,40. Pode seguir subindo, buscando essa linha, tá vendo? Eu vou mexer aqui, ó. Quando você clica com o botão esquerdo aqui do lado direito, ó, segura e arrasta para cima ou para baixo, ó, ele vai, tá vendo? Ele espreme o preço ou expande. Então eu tô expandindo, ele tava muito expandido assim, ó. Eu baixei um pouquinho só para te mostrar, para mostrar vocês aqui, tá vendo? Então esse canal aqui, ó, aqui dentro das linhas vermelhas, pode ser que o preço vá seguindo esse canal, tá vendo? Fazendo movimentos de alta e de baixa, de alta e de baixa. Claro que ele pode romper para cima ou romper para baixo. Enquanto ele estiver respeitando esse canal, eu vou ficar buscando posições de compra próximo da linha de baixo e buscando lucros, saídas aqui do meio para cima, ok? Isso no gráfico D1. Então o que isso me diz? O que eu quero dizer para vocês? Que vocês devem começar a análise sempre fazendo isso. Ah, eu vou operar o euro-dólar, tá? Só que eu tenho muito tempo, eu fico em casa o dia inteiro. Estou dando um exemplo de um operador que, digamos, esteja pensando isso. Então ele vai operar aqui no M15, ó. Pera aí que agora eu tenho, tá tudo espremido aqui, ó. Eu vou voltar ao normal aqui, ó. Pronto, para mudar para o M15. Aí a linha não tá muito certa porque tava no D1. Tá vendo? Tava no D1, então não tem problema. É só para vocês entenderem. Então digamos que o cara, né, o operador ou a operadora, tem muito tempo e queira operar no M15, trades bem rápidos, tudo bem, mas ele começa aqui, ó, tá? Ele deve começar no D1. Quando você identifica isso aqui, ó, o que está acontecendo neste mercado no time maior, você tem mais probabilidade de entender. É como se você olhasse, como se você fosse fazer uma viagem, tá? De carro, ok? Só que antes de começar a viagem, digamos que você vai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Antes de começar a viagem, imagina que você pudesse pegar
um avião ou um aparelho, uma nave, e decolar do ponto que você vai sair e ficar lá de cima do céu olhando toda a estrada que você vai pegar. Percebe? Deixa eu ver como é que tá todo o meu trecho, toda a estrada até o rio. Você pudesse enxergar lá de cima do planeta ali, bem alto, uma certa altitude, que você visse todo o trecho. E aí você percebe se tem chuva, o que tem naquele período, naqueles 450 quilômetros mais ou menos, né, do Rio para São Paulo para o Rio. É só uma analogia para vocês entenderem um pouco. Quando eu falo para começar aqui, ó, no D1 e também no W1, dá uma olhada aqui, ó, o que está acontecendo no semanal. Tá vendo? Estava em baixa, ficou em alta, depois ficou lateral e agora está em alta de novo. E aí vem para o D1, né? Você percebe que está numa alta. E aí quando você enxerga tudo aquilo mais do alto, você quer operar um H1, você quer operar um M15, você quer operar um M5, ó, não tem problema, porque você já olhou a estrada de cima, lá do alto das nuvens. Eu estou vendo que o meu gráfico euro-dólar está numa tendência de alta, ok? E para eu me posicionar vendido, ele tem que ter quebrado essa tendência, ok? O que é isso? É quando o preço romper essa linha de baixo, ó, que eu tracei. Enquanto ele não cair aqui e romper essa linha, eu não vou pensar em buscar operações vendidas. Por quê? Porque eu estaria operando contra a tendência. Então, se você vem para o M15 aqui, você deve buscar trades de uma alta, de ponto de entrada para uma compra, digamos, corrigindo, ok? Então, no D1 eu olho mais a parte da tendência maior. Claro, você pode operar D1, não interprete mal, não estou falando para não operar D1, você pode operar D1, mas o que eu quero dizer é que mesmo que você opere curto, você pode começar olhando, deve começar olhando no D1, ok? Não estou falando que você não pode operar no D1, que o D1 é só para olhar a tendência. Não, eu, por exemplo, opero mais no D1. Opero 95% do meu tempo no D1, porque eu quero bastante qualidade de vida e quero ter tempo. Quando eu quero fazer um trade muito alavancado, curto, aí eu venho para o M15, ok? Mas isso aí não é o tema desse vídeo. Tenho outros vídeos sobre as estratégias curtas. Então o que eu quero falar nesse vídeo é o Price Action, a ação do preço. Eu determino por análise, visualizando aqui o que o gráfico me diz sem indicador nenhum. Então, para dar outros exemplos, vamos visualizar rapidamente outros pares, ok? Vamos aqui, ó, USD JPY. Bom, o que eu vejo aqui, ó, rapidamente? Eu vejo aqui uma tendência de alta, tá vendo? Porque não importa aqui para trás, ó, né, do passado. O passado já passou. A não ser que esse passado esteja influenciando no presente. Então, ó, o que eu vejo aqui rapidamente, ó, esse fundo, esses aqui, ó, eu vejo um alinhamento aqui, ó, com a minha visão de águia, de trader, que já tem alguns anos. Vou mostrar a vocês, ó. Olha como eu identifiquei rapidamente, ó. Mais ou menos isso, tá vendo? Desde aqui de trás, ó. Então, não importa o passado, quando esse passado ainda não esteja ligado. Nesse caso, ele ainda está ligado. Existe uma tendência de alta. Existia aqui atrás, deixa eu explicar a vocês. Aqui atrás, ó, ele veio traçando assim. Percebe? Uma alta aqui, ó. Veio, quebrou aqui um pouquinho. Aí voltou a subir, caiu, subiu. E depois que foi passando o tempo, ele traiu. Eu vejo uma nova linha, que é essa aqui atual. Ok? Então ele vem desde lá de 80 dólares em alta. Esse par, o USDJPY no diário. Ou no semanal. Tá vendo? Como ele vem numa alta. Então a gente vem aqui, observa os topos e fundos e traça. Aí depois ele deu uma inclinada agora mais para cima, digamos que ele deu uma acelerada. Você pode vir aqui, ó, fazer isso. Então vamos ligar os fundos aqui, ó. Pronto, ó. Enquanto o preço estiver respeitando essas linhas, ó, tá vendo? Se ele estiver aqui respeitando essa linha, você vai buscando compras. Se ele romper essa linha para baixo, você poderia fazer uma venda curta, esperando sair por aqui perto dessa linha de baixo. Ele poderia cair, buscar aqui alguma coisa na faixa de 98, 50, 99, tá vendo? E depois comprar de novo, porque ele poderia subir.
Se ele romper essa linha de baixo aqui vermelha, aí a tendência pode ter sido rompida por uma nova tendência de baixa. Você teria que esperar o mercado mais uns dias para traçar as novas linhas, ok? Mas já não estaria mais entrando comprado. Enquanto ele respeitar a linha de tendência atual, os canais, você vai trabalhando assim, ok? Então o que eu vi rapidamente, eu vou tirar esse aqui para não confundir. Tá vendo? Eu tracei esses fundos e aqui. Vamos fazendo junto, para vocês irem pegando devagar. Ah, mas é difícil. Não se preocupe com isso, porque com o tempo vocês vão afinar essa visão. Ó, o que eu vejo aqui? Eu vejo um preço subindo, tá vendo? Em tendência de alta, certo? Então eu vou pegar os fundos deles, ó, e vou ligar. Ó, novamente, vou ligar aqui com esse aqui, ó. Tá vendo? Mesmo que esse aqui não bateu, chegou perto, esse aqui chegou perto. Então, eu percebo que existe aqui um suporte, uma linha de tendência de alta, formando um suporte de preço para ele seguir caindo aqui, ó, e subindo aqui e seguindo em frente, ok? Quando ele romper isso aqui, aí eu posso pensar em vender. Aqui existe um canal também, ó. Você pode traçar assim, ó, pegar esse topo com esse topo aqui e juntar, ó. Pronto, tá vendo? Então ele poderia agora estar no teto do canal. Então fazer compras agora nesse ponto não é legal. Por quê? Porque ele pode romper o canal e subir mais, ou pode cair aqui para baixo, buscando a parte de baixo do canal. Perceberam como é importante fazer a visão, ter essa visão do D1 no Price Action sem indicador nenhum? Tá? Depois eu vou estar ensinando em novos vídeos outros indicadores, até que eu uso, que vai te ajudar muito a tomar decisão, inclusive juntando o Price Action com outros dois indicadores que eu costumo usar aqui nos meus gráficos. Mas nesse vídeo vamos falar só de Price Action para não ficar muito longo. Então vamos seguir aqui juntos de novo. Ó, GBP/USD. Olha, aqui ele vinha numa tendência de alta, mas vocês podem observar aqui, ó, no final, que ele está lateral, tá vendo? Ele está sideways, ou seja, ele está de lado. Percebe? Esse ponto aqui todo, ó, ele tá de lado, ele ficou sem tendência nesse par. Então, então não posso traçar linhas? Pode e deve. Como é que seriam as linhas aqui, ó? Aqui tem um suporte, tem uma resistência. Aqui vem aqui atrás, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só, tá vendo? Aqui atrás, chegou próximo aqui, lá no passado, em janeiro, ele bateu nessa faixa e caiu. Tá vendo? Agora, de novo, ele tá no mesmo ponto, mais ou menos naquela época de janeiro de 2013. E o que aconteceu no passado? Ele desabou e caiu lá para baixo. Então, isso chama-se resistência. Esse é um ponto que não é bom você entrar comprado. Está muito próximo da resistência. Seria bom você entrar vendido com o stop aqui em cima. Ok? Então, nesse caso, não é uma linha de tendência, é uma linha de resistência. E aqui embaixo eu posso traçar a mesma coisa, uma linha de suporte. Ó. Não precisa ser exato pegando alinhado, tá vendo? Tracei mais ou menos assim, porque eu peguei esse fundo, mais ou menos nessa região de 1,5880 a 1,60, ok? Então aqui a gente tem um intervalo entre 1,62 e 1,60. São 200 pips que ele está variando aqui dentro. Ou uma hora ele vai romper para cima e seguir subindo, ou ele vai romper para baixo e mudar essa tendência para uma baixa, ok? Então isso é o que o Price Action, a ação do preço, está me dizendo desse par. E aí eu vou tomar posições vendidas mais ou menos aqui para cima, com stop por aqui, e posições compradas nessa região com stop por aqui, ok? O SD CAD, eu estou só mostrando vários pares para vocês irem afinando e buscar com bastante calma como traçar as linhas de tendência, de resistência e suporte para tomar decisão olhando o gráfico D1 pelo Price Action. Ó, aqui eu vejo esse fundo, esse, tá vendo? Ele vem subindo lentamente, fazendo correções, ó. Tá vendo? Subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu de novo, corrigiu. E agora ele subiu. Então, ó, eu vejo aqui os topos ligados, ó. Vamos ligar mais ou menos esse com esse aqui, ó. Então tem uma linha de resistência aqui ligeiramente tombada para baixo. Esses três topos estão bem parecidos aqui. E existe um canal, uma linha de tendência pegando aqui, ó, e aqui, pronto, subindo, ok? Então, nesse par, o que acontece? Ele está numa tendência de alta, fazendo topos fundos mais ascendentes, só que aqui em cima ele tem um canal de resistência aqui em cima,
bem identificado na faixa de 1,0550, ok? Então, próximo dessa linha vermelha que eu estou traçando, eu vou sair de posições compradas e vou procurar vender. Vou entrar com venda. Claro que ele pode romper aqui, então eu boto o stop acima dessa linha, ok? Então, vou procurar vendas aqui nessa região toda e compras aqui nessa região de baixo. E vou esperar o preço fazer um movimento aqui para dentro para fazer as entradas, ok? NZD, USD, o que eu observo? Ó, tá vendo? O preço está meio lateral agora, na atualidade, mas ele veio numa alta. Ele vem de uma alta forte, depois ele ficou meio lateral. Só que o que acontece? Eu estou vendo que os fundos, os topos, já começaram a mudar e fazer topos descendentes, tá vendo? Fez um topo aqui, outro mais baixo, outro mais baixo. Então aqui eu vejo já uma linha que a gente pode desenhar. Olha aqui, ó. Ó, vamos juntar isso aqui. Pronto, eu já vi uma linha de tendência de baixa que eu posso desenhar aqui. Aqui eu vejo 3 fundos aqui, tá vendo? Então vamos fazer um canal aqui, ó. Pronto, tem um canal aqui já de baixo, ok? Apesar dele estar numa tendência de alta aqui, maior, digamos assim, ele vem numa correção e formando uma nova tendência de baixa. Ah, mas então eu vou sair vendendo? Não, eu procuro vender mais para cima aqui dessa linha e zerar minha posição de venda aqui. Se for para comprar nessa linha de baixo quando ele começar a formar subida de novo, ok? Mas o ideal é buscar pontos de venda nesse par mais aqui para cima. Claro, se ele romper aqui para cima, você vai estopar e vai sair da operação, ok? Então, olha como que eu vou analisando aí junto com vocês, ó. Aqui eu tô vendo claramente também ele iniciando uma tendência de baixa, tá vendo? Então olha os topos aqui, ó. Então vem aqui e traço e vamos juntar aqui esses 3, ó. Ó, tá vendo? Então quanto o preço estiver abaixo dessa linha vermelha, eu vou buscar vendas. Mas vou buscar venda em qualquer lugar? Não. Eu vou buscar vendas depois que ele ficar mais próximo da linha. Entendeu? Não é que você não pode vender agora, é que você vai correr mais risco, né? Porque pode ser uma parte de um canal de baixa que ele vai subir aqui, ó. Então, o ideal é que você espere sempre ele subir um pouco e voltar a começar a cair. Então ele faz algumas velas de alta, quando ele começar uma nova vela de baixa, você pode entrar vendido. É o que eu estou observando aqui no último movimento desse par, ok? Ó, esse aqui, ó, esse par eu observo aqui, ó. Vou pegar desde aqui de trás, ó. Vamos pegar uma aqui, depois vamos acelerar ela, assim, ó, mais inclinada, mais uma aqui, ó. Ó, pronto, fizemos 2 linhas de alta, uma mais aqui para baixo e outra mais acelerada para cima. Então o preço observa claramente que o GBP/JPY vem em alta lá do início do ano de 2013, final de 2012, ok? Ele vem respeitando essas tendências. Então, mas eu vou comprar agora? Não, a mesma coisa aquele lance do canal, lembra? Pode ser que esteja aqui um canal de alta aqui, ó. Então eu prefiro ficar de fora de entradas de compra muito alto e esperar ele cair para entrar comprado. E por acaso, se eu for me arriscar, vou puxar um pouquinho para baixo aqui, ó, for me arriscar a vender, eu vou vender mais próximo dessa linha quando ele fizer uma velinha de vermelha, começar uma vela vermelha pela metade do dia, ou for fechar uma vela vermelha. Aí eu posso pensar de repente em estar vendendo, entrar vendido aqui para zerar a posição aqui com bastante atenção. Se ele romper para cima, eu stop, sou vendido. Se ele romper para baixo aqui, eu ainda posso até segurar a minha compra, né, aqui próximo. Por quê? Porque tem outra linha aqui embaixo. Então pode ser que você compra por aqui, ele caia um pouco mais e faça uma alta de novo aqui para baixo e começa a subir de novo. E aí eu entro com uma segunda compra, ok? Tudo isso vocês vão pegando devagar à medida que for passando os meses e os anos como operadores, ok? Ó, esse par aqui eu vejo rapidamente aqui uma tendência de baixa, tá vendo? Então eu vou traçando os topos, ó. Existe um canal aqui, ó, olha aqui embaixo também, ó. Então existe um canal de baixa, tá vendo? Eu posso entrar vendido agora. Caso o preço rompa essa linha vermelha aqui, eu stop, né? E vou esperar outros dias para formar as linhas novas aí que eu possa vir a identificar à medida que a ação do preço for entrando em movimento, ok? E assim você vai identificando, ó, olha aqui, rapidamente, em segundos aqui eu identifiquei já essa linha de tendência de baixa. Aqui eu estou vendo um canal também rapidamente, ó. Percebe? Então eu vou buscar compras aqui nessa parte de baixo, vou buscar vendas aqui nessa parte de cima,
sempre comprando por aqui com stop abaixo da linha e vendendo por aqui com stop acima dela, ok? À medida que for passando o tempo, vocês vão melhorando. Então, essa é a base do Price Action. E aí o que acontece? Voltando aqui ao euro-dólar, então digamos que aqui, ó, eu estou vendo que a tendência é de alta no D1, eu quero operar um M15, então eu venho aqui, deleto essa linha, clico 2 vezes nela, aí ele faz essa bolinha branca, você clica com o botão direito e remove, ok? E aqui eu vou identificar, ó, tá vendo? No M15, ó, tá vendo? A mesma coisa, eu vou olhar o desenho, ó, o que esse preço está me dizendo, ó, vamos traçar linhas, ó, vamos pegar aqui de baixo, juntar isso aqui, ó, tá vendo? Então ele está numa tendência de alta, está no canal, olha aqui em cima também, eu posso juntar isso aqui e formar um canal, no M15, tá vendo? Então mesmo que você opere alavancado com operações curtas, você pode vir para o M15, mas sabendo aqui em cima, lembra? Que a gente está em alta no D1, então você sabe que você está em alta no D1 e o ideal é você buscar operações de compra quando o preço cair aqui embaixo, próximo dessa linha, e começar a subir de novo, ok? Então é isso, buscar operações a favor da tendência do D1, por isso que a gente estuda primeiro o D1, senão você pode operar contra, e aí é ruim, né? Aqui, por exemplo, ó, esse par aqui, EuroJPY, tá bem no topo de um canal. E aí, eu opero M15, ok, volta para o M15, traça aqui o que você está vendo, a mesma coisa, ó, vou fazer a mesma coisa, vou traçar vou ligar os fundos, ó, tendência de alta, vou formar o canal que eu estou vendo rapidinho aqui, ó, tá vendo? Tá no canalzinho de alta aqui dentro. E vou buscar compras nesse par enquanto ele estiver respeitando esse canal aqui, ó. Tá vendo? Enquanto ele estiver aqui dentro desse canal, eu vou buscando compras. Se esse preço romper para baixo, aí eu posso entrar vendido. Posso entrar vendido com stop acima do canal, porque se ele voltar para cima, você sai da posição. Então, mesmo que você opere curto, o Price Action ele é ótimo para você estar operando. Por exemplo, o SD CAD, né? Como eu falei, ele está numa tendência de alta, mas existe esse canal. E aqui está próximo do canal de cima, da parte de vender. Então eu venho para o M15. Ó, olha que legal, ó, você vê como é que é interessante. Agora no M15, eu já estou vendo um mini canal aqui, ó, uma tendência de baixo, bem aqui, ó, tá vendo? Observaram como é legal? Então a gente foi primeiro pro D1, ó, e vimos aqui o grosso aqui do grande movimento. Aí volta pro M15, ó. Então a gente pode buscar vendas e aqui, ó, melhor ainda se por acaso próximo dessa linha o preço começar a cair. O mercado abriu, já tá, você vê que já está movimentando aqui, então posso entrar vendido por aqui, e mesmo se o preço romper, eu ainda posso me manter vendido até próximo dessa linha de cima, né? Porque é a linha de cima do canal do D1. Então eu tenho uma faixa aí de 30 pips, 25 pips, que eu poderia entrar vendido aqui, vendido mais em cima aqui, e caso ele rompa isso aqui, eu estopo tudo. Caso dê tudo certo, ele cairia depois e me daria lucro, ok? Então isso é a base do Price Action. Tá certo? Eu espero que ajude aqui essa questão do movimento de preço só pelas velas, você identificar aqui os canais de alta, de baixa, linhas de suporte e resistência para você tomar suas decisões, começando pelo D1, né, e depois baixando para o M15 caso você opere mais curto, valeu? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês estejam gostando do treinamento aí da área VIP 10milmês.com. Carlos Prado esteve com você, nos vemos aí em muito mais vídeos que vem pela frente. Vamos nos tornando trader à medida que for passando o tempo, é bem completo aí, vários vídeos em vários temas e a coisa vai ficando legal. Valeu, sucesso, um abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo.